Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o que é o kanji através de perguntas e respostas. O que é o kanji? Bom, o kanji, junto com o hiragana e o katakana, faz parte do sistema de escrita utilizado para representar as palavras da língua japonesa. Ele tem origem na China antiga e por lá se desenvolveu e se espalhou por regiões da Ásia até chegar ao Japão. Fala-se na existência de aproximadamente 50 mil kanjis. Contudo, nas escolas japonesas são ensinados oficialmente 2.136 desde o ano de 2010. Qual a diferença entre hiragana, katakana e kanji? O hiragana e o katakana são caracteres que representam os sons da língua japonesa. De modo geral, o hiragana é utilizado para representar palavras de origem japonesa, hito, por exemplo, que significa pessoa, e o katakana para palavras de origem estrangeira, burajiru, que significa Brasil, por exemplo. O kanji é um caractere que representa uma ideia e tem um significado. Ele pode ter uma ou mais leituras. Quais são os elementos de um kanji? Um kanji é formado basicamente por 3 elementos: forma, significado e leitura. A forma é o que nos permite identificar o kanji. O significado é algo que associamos depois de aprender a identificar e diferenciar os kanjis. A leitura vem em seguida e aprendemos as diversas leituras de um kanji aos poucos. Quando olhamos para essa forma, sabemos que significa árvore e que sua leitura pode ser ki, moku ou boku, dependendo do contexto em que aparece. Por que um kanji pode ter mais de uma leitura? Como o kanji teve origem na China, os primeiros sons a serem vinculados aos kanjis foram os da língua chinesa. Contudo, a China é um vasto continente com variações linguísticas e em cada região o kanji foi recebendo uma leitura adaptada. Quando os kanjis chegaram no Japão, eles já tinham uma leitura chinesa que, adaptada aos fonemas da língua japonesa, deu origem à leitura on. Contudo, já havia uma língua falada em circulação no Japão antes da chegada do kanji. Ao mesmo tempo que os japoneses faziam uso da leitura chinesa do kanji, foram colocando a sua própria leitura sobre os kanjis de mesmo significado. Essa é a leitura kun. E é por isso que a leitura kun geralmente aparece em dicionários escrita em hiragana e a leitura on em katakana, para fazer essa distinção de origem das palavras e dos sons. O que é um radical? Um radical é a parte do kanji que vai te ajudar a encontrá-lo em um dicionário. Através dele é possível deduzir o significado e a leitura de alguns kanjis. Ele é útil para fazer buscas de kanji em dicionários impressos, mas por vezes é um componente arbitrário e acessório. Mais interessante do que memorizar radicais por si é reconhecer o seu significado básico para poder criar cadeias narrativas associativas. É melhor entender o radical como uma parte que compõe o kanji. Conhecendo aproximadamente 200 partes de kanji e seus significados básicos, é possível montar e desmontar praticamente qualquer kanji e reorganizá-los na sua memória à sua maneira. Você tem alguma pergunta sobre kanji? Essa é uma breve lista de perguntas e respostas para iniciar a sua jornada. A intenção é expandir a lista conforme as dúvidas forem surgindo. Na medida do possível, tentaremos respondê-las de maneira simples e objetiva. Caso você tenha perguntas, sugestões ou críticas, deixe-as na seção de comentários. Elas são sempre bem-vindas.